Muito bem, você quer participar, falar conosco, dar a sua opinião no quadro Clínica da Alma, você vai ter a oportunidade de interagir conosco. Nosso tema de hoje é orfandade. E você pode ligar 3209-3301, teclando a opção 1, você tem que ouvir o atendimento até o final para que a sua participação seja registrada. Ou pelo telefone ao vivo, obviamente para quem está acompanhando a programação ao vivo, porque é possível que você esteja assistindo o programa reprisado. 3253-3320 é o nosso telefone ao vivo. Temos o Twitter, @Clínica da Alma, e o e-mail, que é clinicadaalma@redesuper. E para falar conosco hoje, todos os dias aqui no Clínica da Alma, nós temos os nossos pastores, né, que são os especialistas na alma, se a gente pode dizer assim. Pastor Rogério Goulart, tudo bem? Olá, Jean. Uma alegria sempre poder estar aqui juntos. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Pastor Ademar Guerra, tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Que bom tê-lo conosco mais uma vez aqui, viu? Amém. E convidadas especiais, que é a psicóloga Edelvaz. Edelvaz, que já esteve conosco em outros programas, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom tê-la conosco também. Prazer. E Lúcia Pandolfo, que essa semana que passou já esteve aqui também, tratando de outros assuntos, vem contribuir também para o tema orfandade. Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Então já deu para perceber que o time aqui realmente é um time especialista. Então você pode entrar em contato conosco, você pode dar a sua opinião, pode fazer perguntas, pode chorar, né, as suas mágoas, porque quando a gente chora, a gente é curado. E com certeza Deus usará essa equipe aqui para trazer uma palavra reveladora ao seu coração para promover cura. E a intenção é exatamente essa. O quadro Clínica da Alma não é simplesmente um programa, mas é o programa do Ministério Clínica da Alma que atende na Lagoinha. Então, durante todo o programa, você vai ver aqui na sua tela os créditos, o endereço, o contato do Clínica da Alma para você também, né, interagir com o Ministério, além de entrar em contato com a gente também no programa. Nós vamos falar sobre orfandade, que tem a ver com paternidade também, né? A orfandade é o sentimento, vamos dizer assim, que o órfão tem da ausência paterna. Basicamente, o pastor Guedes daqui a pouco vai trazer o conceito. Mas tem uma participação que chegou para a gente aqui, que teve a ver com o tema da paternidade que falamos na semana passada. Exato. Eu queria ler do Jadir, fala o seguinte: boa tarde a todo o Ministério Clínica da Alma. Gostaria de parabenizar a todos pastores e apresentadores deste programa que tanto têm edificado a minha vida. Estava assistindo o programa Clínica da Alma, que foi ao ar no dia 13 de fevereiro, e o assunto me deixou muito reflexivo, pois, dentre os assuntos relatados, houve a história mencionada pelo apresentador do programa, e ele escreve, perdão por não lembrar o nome dele, no qual ele dizia que não havia diálogo entre ele e seu pai. Isso me tocou muito, pois eu e meu pai passamos pelo mesmo problema. Foi quando meu pai descobriu que estava doente e foi internado. Na noite em que ele foi para o hospital, estávamos meio frios um com o outro. Porém, ao sair de casa, me lembro que disse para ele, vai com Deus, meu pai, vai dar tudo certo. Mas, infelizmente, ele não retornou. Apesar de ter dito para meu pai a frase acima, ou seja, vai com Deus, e ter pedido perdão a Deus e ao meu pai, ainda sinto um aperto no coração. Então pergunto a vocês, por que ainda tenho essas sensações que me afligem? E se é possível o perdão após a partida da pessoa? Bom, eu acredito que ele já está falando de um testemunho que eu dei aqui, quando eu falei que eu não tinha, até uma certa idade, relacionamento e diálogo com meu pai, mas que a gente conversou e resolvemos, hoje somos amigos. Penso eu que deve ser isso que ele está dizendo, porque na semana passada a gente compartilhou isso aqui. Bom, que bom ele ter ouvido isso. Que bom que aquele programa serviu para que ele pudesse pensar a respeito do assunto, buscar a restauração com seu pai, né? E eu creio piamente que é possível sim, tanto a liberação do perdão quanto o recebimento do perdão, mesmo depois da pessoa ter partido, né? Exatamente. Na verdade, o que você está sentindo, Jadir, um pouco é um sentimento de culpa, né? A respeito de você ter tido pouco tempo com seu pai, e, na realidade, ali houve uma despedida e, na realidade, foi uma despedida mesmo, né? Uma despedida que seu pai faleceu e veio esse sentimento sobre o seu coração. Na realidade, você pode orar sim, você vai orar a Deus pedindo perdão ao Senhor, né?
talvez a falta de oportunidade que você teve com o seu pai, mas o Senhor vai trazer o consolo sobre o seu coração e não permitir que esse peso, esse sentimento de culpa venha sobre você e impeça assim você de experimentar tudo que Deus tem preparado para você agora como pai, não sei se você já é pai, mas na realidade você poder permitir que o Senhor tire esse peso dos seus ombros e você experimente então essa graça do Senhor sobre você. Então, o importante é você não permitir que esse peso venha estar sobre os seus ombros, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança sobre ele, Senhor Jesus, tudo aquilo que te traz perturbação nesse sentido, e o Senhor vai te perdoar com certeza. Não, o que vale dizer também é que o perdão ou a ausência dele não tem a ver com a outra pessoa propriamente dita, mas é com a gente, né? Claro. Porque às vezes tem pessoas que estão aí vivas, convivendo conosco, mas que nunca pediram perdão para a gente por algo que possivelmente tenham feito, mas não depende delas, depende da gente. Exatamente. Então, o dar ou não o perdão, ele afeta diretamente a vida de quem precisa receber o perdão ou dar o perdão. Exato. Então, se você, Jadir, ou outras pessoas que estão nessa situação, que precisam pedir perdão, mas a pessoa não está próxima, ou porque mudou, ou porque faleceu, né, você pode orar e pedir perdão a Deus, uma forma de identificação, como se a pessoa estivesse ali diante de você. Você pode falar com Deus e o mais importante de tudo não é só o falar, mas é receber, crer que esse perdão está sendo liberado. E se você precisa liberar o perdão para alguém, também é a mesma coisa. Você pode declarar até como um exercício para testificação da sua própria alma, eu escolho, libero perdão para fulano de tal, porque não me amou, porque não cuidou de mim, principalmente vamos falar do tema orfandade, né? Sim. Os órfãos precisam muito de liberar perdão nesse sentido, né, Pastor Guerra? Esse mesmo, né, colocando esse Jair, né, Jadir. que chama, Jadir, né? Ele pode também, se ele tiver dificuldade de expressar, ele pode pegar uma folha e escrever, pedindo perdão, e depois rasgar essa folha e jogar no lixo. Pode escrever. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de expressar. Sim. Aí ela escreve, a gente manda escreve, bota no papel, aí ela tem facilidade, rasga, depois libera o perdão e joga no lixo, ou queima, entendeu? Ele pode fazer isso. Amém? Então vamos lá. Orfandade significa rejeição, inversão de filiação, ou seja, ódio, desamor, rancor, abandono. Né? Eu queria só colocar uma historinha do Max Lucado aqui, que eu acho interessante, rapidinho, só para a gente ver um tipo de orfandade também, que a gente vai discutir aqui, que é interessante o que ele colocou. Ele colocou assim, o livro dele chama A Grande Casa de Deus, obra de Max Lucado. Relatou que numa de suas viagens a Jerusalém, em Israel, observou uma família de judeus, um pai e suas 3 filhas. Uma das garotinhas, talvez com 4 ou 5 anos, ficou alguns passos atrás e não pôde enxergar o pai. Aí ela chamou Abba. Ela gritou, Abba. Ele parou e olhou, e então compreendeu que sua filha se afastara dele. Abba chamou ela novamente. Ele a localizou, imediatamente estendeu-lhe a mão. Ao segurar a mão do pai, ela sentiu paz e proteção. Muito bom. Nesse pouco instante. Então ela chamou Abba, né, Abba pai, né, e ele ouviu naquele momento. Então, naquele pequeno espaço, ela se sentiu órfã. E muitas vezes, né, as pessoas se sentem órfãos em pequenos espaços. Tá? Isso eu gostaria que a gente depois, né, a Delvais aqui, que está acostumada a trabalhar aí com crianças e tudo, ela vai colocar isso pra gente aí, esse pequeno espaço aí que eu acho Não, ela já interessante. podia falar, Delvais, quando é que, na sua experiência, você percebeu que quando é que o seu paciente, a pessoa que te procura como profissional, ela sentiu a orfandade? Que tipo de sintoma é que ela notou na vida dela que demonstrou orfandade, mesmo, em muitos casos, eu acredito, tendo a figura paterna ali dentro do mesmo ambiente? É quando ocorre um esvaziamento. A pessoa se vê vazia, desprotegida, porque ao citar o significado da orfandade,
só vieram conceitos, né, ruins. Ódio, desamor, né, desligamento. E tudo isso é tão nocivo para a saúde emocional. E a pessoa distanciada daquilo que promove o conforto, a estabilidade, ela se vê assim, desfalcada de algo que gere segurança, que gere estabilidade. É muito comum em nossas vidas, em diversas situações, não somente na ausência do pai. Então, perdas, né? É o mesmo sentimento, o sentimento de orfandade. Então, se vamos tratar o tema orfandade, vamos fazer menção a um aspecto que abrange outras ausências. E não somente a ausência física de um genitor ou de uma genitora, né? Certamente a orfandade se registra dessa forma, né? Quando os pais não existem mais, morreram, ou a pessoa é abandonada, não tem essa presença, né? Mas nas nossas fases de desenvolvimento da vida, essa conotação, ela se diferencia. Quer dizer que a orfandade pode ser sentida também através de outros níveis de relacionamento que não sejam simplesmente pais e filhos. Por exemplo, a pessoa pode ter sentimento de orfandade com um líder, por exemplo, na igreja. Porque nós estamos falando de sentimento. Então, sente-se a mesma coisa que acontece com o órfão. A orfandade é isso mesmo, a ausência dos pais. Mas em se analisando comportamento que se define como orfandade, ele pode ser gerado em outras circunstâncias. Claro, a esposa pode se sentir órfã do marido, por exemplo. É o sentimento de abandono, de falta de segurança. Se sentir desprotegido, inseguro, sem cuidado, desamparado, rejeitado. Talvez não seria orfandade, né? O sentimento. Mas o sentimento, o sintoma de o falta de nome não vai ser proteção. orfandade porque está ligado aos pais. Isso. Mas o sentimento... E principalmente se a pessoa, por exemplo, não teve um relacionamento paterno ou paternal adequado, ela com certeza carrega isso para as outras relações que ela tem na vida. Principalmente para o marido. E fica contaminada essa relação, né? Fica instável. Se um governo, uma instituição, né? Qualquer coisa sem a estabilidade dos relacionamentos se desfalece. Não é assim? Então compromete mesmo. Nós temos uma demanda, sabe, de identificação. Então, se eu não tenho pertencimento, eu não tenho a minha identidade. E quando eu pertenço, aquilo me define. Então, ter os pais gera essa identidade, esse pertencimento, me dá segurança para a vida. Se isso me falta, eu sou instável, eu sou inseguro. E isso é um negócio involuntário, né, Lúcia? A pessoa não escolhe sentir isso, né? Ela parece que ela é condicionada a sentir isso, mesmo dentro de um contexto em que, teoricamente falando, ela não deveria sentir. Né? Você olha lá, vê o pai e a mãe lá, mas ela está se sentindo assim. É verdade. E é uma coisa que ela não percebe, né? Porque é um vazio dentro dela, ela tem aquilo desesperadamente dentro dela, mas ela não consegue expressar isso de alguma forma. Eu entendo assim que, como tem a concepção, né, para se gerar um filho, Deus é tão perfeito que a gente vê a necessidade do pai e da mãe na vida de uma criança, para ela ser completa. Né? Então, a pessoa que tem o problema de orfandade, ela se compara muito com as outras pessoas. Ela é insegura, instável, ela sempre procura se aprumar de alguma forma, mas enquanto ela não tem essa consciência, ela continua buscando e aquilo vai refletindo nos relacionamentos que ela vai tendo. Ela tem assim, um problema assim, de sempre achar que o outro tem algo melhor, ele sempre visualiza mais naquela pessoa, se compara a ela assim, o pastor, por exemplo, olha aí como ele cuidou do outro irmão lá, se compara assim, não, ele podia ter feito alguma coisa por mim. Então, assim, fica assim, sempre aquela tensão dentro dele, né?